certo? Sim ou não? Sim. Ela nasceu. Mas a Bíblia diz, no final dessa história, que ela perdeu tudo. Tudo que Deus tinha para ela, ela perdeu. Abre lá para mim, 2 Samuel 6,14. Tudo que Deus tinha para ela, ela perdeu. E ela perdeu nos detalhes. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. E assim subindo levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor com júbilo e com som das trombetas. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, filha de Saul estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no coração. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Deus tinha algo reservado para essa menina. Deus tinha algo reservado para essa jovem, mas por causa de algumas atitudes, ela perdeu o que Deus tinha para ela. E ela perdeu não só o que Deus tinha, mas a Bíblia também diz que aqueles que desonram, até o que tem vai ser tirado. Ela só não recebeu o que Deus tinha, mas perdeu também. Perdeu a presença do rei, que era Davi. Mas você acha que ela perdeu isso assim porque ela falou uns negócios de cabeça quente, perdeu a cabeça e aí Davi surtou na hora? Pensa comigo, você acha que um cara que mata 200 filisteus pedindo só 100, que foi o dote, manda chamar a mulher de volta, faz tudo o que ele fez por causa dela, você acha que por causa de uma vez que ela tivesse falado isso, pastor, ele ia chutar o pau da barraca? Nunca, nunca. Qualquer pessoa em sã consciência percebe que ele não faria isso. Se ele fez, é porque encheu. Sabe quando enche a taça, você fala, não dá mais. Agora, se Davi, que era um homem de Deus, mas era homem, teve tanta paciência assim com Mical, você acha que Deus não tem paciência conosco? Ah, eu tenho certeza que tem. Mas eu quero te dizer algo também. Por mais amor que você tenha por alguém, chega um dia que a taça enche. Ela não enche só de oração, como nós lemos ontem. Ela enche de injúria, ela enche de palavras torpes, ela enche de precipitação, ela enche de desonra, ela enche. E ela também, como diz os mineiros, entorna. Aí você fala, não, então porque Deus para de me amar? Não, Deus vai parar de nos amar? Nunca. Mas Ele muda a maneira que Ele trata conosco. Eu não quero que Deus mude. Eu não quero que Deus mude a maneira de tratar. Eu quero ser tratada como a menina dos seus olhos, como alguém que Ele coloca na palma da mão, como alguém que Ele ama com todo o seu amor e o cuidado, que Ele não precisa tratar. Quantas querem ser assim? Então nós precisamos ter cuidado com as atitudes de Mical. Queria falar rapidamente das atitudes dela. Primeira coisa que Mical fez, ela estava no lugar errado. Você sabia que lugar na Bíblia é algo muito importante? Muito importante. Todas as vezes que Deus quis fazer algo especial e importante, Ele te mandou os servos de Deus para um lugar. Se você for ver, quando foi dar as tábuas da lei para Moisés, Ele mandou subir o monte, não foi? Não podia ter dado lá embaixo? Não, mas sobe para cá, que eu vou te dar.
Quando ele foi fazendo a vida de Abraão, ele estava bonitinho lá na casa dele, já era servo de Deus, homem de Deus. Mas ele falou, sai, Renata, da parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Quando o Senhor foi fazer ali, para sacrificar Isaac, ele falou para ele, para Abraão, vai para o monte, e é lá que você vai sacrificar. Vai, caminho de 3 dias. Por que não podia sacrificar no lugar, no dia, na hora? Não, porque existe um lugar. Quando Naamã foi ser curado, não foi assim? Ele não podia ser curado em lugar nenhum. Ele até achou ruim, mas ele falou, vai ser curado no Jordão, e tem que ir 7 vezes. Levanta e sobe, 7. Então você tem dúvida de que existe um lugar? Existe um lugar que Deus tem para nós, mas às vezes nós estamos no lugar errado. Deixa eu te contar um pouquinho da história para você entender. Davi era apaixonado na arca, e ele queria a arca por tudo na sua vida, e a arca ficou mais de 20 anos fora de Jerusalém, e esse dia a arca voltou, a arca chegou em Jerusalém, o povo todo estava explodindo de alegria, estava todo mundo lá no meio do arraial, pulando e cantando, e gritando e saltando. E onde que a Mical estava mesmo? Fala assim, na janela. Não, mas fala com mais força, fala assim, na janela. A arca, meus amados, fala do mover de Deus. Tinha um mover de Deus acontecendo ali. Tinha um mover acontecendo em volta da arca, todo mundo dançando, pulando. Mas a Mical estava na janela. Deixa eu te ilustrar um pouquinho. Hoje à tarde aconteceu um mover aqui? Não, tinha uma arca aqui pegando fogo, não tinha? Todos os dias foi, mas hoje à tarde não foi o negócio pegando fogo. Mas tinha gente olhando da janela. Sabe como é que é olhar da janela? Vai lá, irmão, para você receber. Eu vou não, vai estragar meu cabelo. Vai lá, irmão, para você receber o fogo. Ah, não, depois eu machuco. Vai lá, irmão, Deus vai ministrar. Ah, não, vou cair, não gosto. Depois ele ora por mim. Está olhando da janela, querido. Está olhando da janela. Eu estou até vendo esse negócio acontecer, ó. Jóia demais esse negócio, obreiro. Anatólio é fantástico. Mas eu estou olhando da janela. Mais seguro. É gente demais, sabe? Misturada, apertando a gente, suada. Ai, que nojo. Melhor assim, ficar vendo de longe. Eu já recebi tanto. Não preciso mais não, tá bom. É olhar da janela. É quando você ouve falar da corte, mas só olha da janela. Ó, esse negócio é bom mesmo, viu, obreiro? Já ouvi falar muito testemunho, mas assim, no momento eu não quero ainda mexer com esse negócio de corte. Sabe, acho jóia esse mover. Mas deixa eu olhar daqui mesmo. Mais seguro. Não tinha mesmo problema. Só que o problema é que Mical não entendeu. A arca não vai até ela. Ela que tem que ir até a arca. Quem olhou da janela, o Anatólio aqui, perdeu o fogo. Ele já foi. A unção que ele ministrou e que ele liberou ficou nos que estavam próximos. Mas os que achavam que estragava o cabelo, que você lava e faz de novo, que ia sujar roupa, suar, perdeu. Mical perdeu, porque ela estava no lugar errado. Segunda coisa, Mical era mais preocupada com a aparência do que com a presença. Ela estava com a arca chegando. Irmãos, vou falar um negócio para você. Hoje foi tremendo com a Anatólio. Ontem foi extraordinário com o pastor Naor. Sei que vai terminar de forma maravilhosa, mas eu acredito que nada se compara às vezes àquele momento do que Davi sentiu. Não por causa de presença, mas da espera, da expectativa de 20 anos, o cara querendo a arca. Você tem noção do que é aquilo ali? É a mesma coisa de você esperar 20 anos por uma conferência. Negócio, você não tem jeito de explicar. Você fala, meu Deus, você já recebe sem o povo falar. É isso que estava acontecendo ali. Só que, deixa eu te contar um negócio.
A bendita e abençoada da Mical viu da janela. O que foi que ela viu? Leia na sua Bíblia. O que foi que ela viu? A arca? O mover? A unção? O que ela viu? Davi dançando errado. Davi dançando errado. Está dançando mal. As coisas prega dançar desse jeito. O seu coração, amado, vai reparar aquilo que foi importante para você. O que está cheio lá dentro é o que você vai reparar. Já viu que dentista fica olhando seu dente? Você está conversando, ele está te olhando. Se a gente está vendo meus dentes, se tem obturação, se está torto, coisa esquisita. Por quê? Porque ele mexe com isso. Se tiver uma estilista aqui, ela vai ficar olhando sua roupa, não é? Nossa, ficou bom o negócio. Se for uma decoradora, ela já chega olhando a decoração. Por quê? Porque você olha aquilo que é importante para você. É ou não é verdade? Mical olhou, mas ela não conseguiu enxergar a arca. Ela só conseguiu enxergar Davi dançando errado. Isso fala de pessoas que preocupam com a aparência. Esquecem a presença. E daí, como é que Davi estava dançando? Quem que você acha que viu Davi dançando? Só Mical. Você sabe por quê? Porque o resto estava tudo dançando igual. Só vê quem caiu ruim e errado, quem está só olhando da janela. Porque o que caiu também não tem jeito de ver o outro. É ou não é verdade? Se você está no chão, como é que você vai ver o outro? Mas aqueles que ficam, nossa, você viu fulano? Nossa, coisa vergonhosa. Nossa, deprimente. Você viu fulano? Caiu, abre as pernas. Nossa, coisa brega. A pessoa não pode receber assim. Nossa, a gente pode receber normal. Não é possível que precise virar um touro. Não é possível uma coisa dessa. É Mical. É Mical, porque ela está vendo dançar errado. Ruim demais, jeito de dançar. O outro perdeu o sapato. O outro cai aqui estribuchado. Você não viu uns trem desses? Que absurdo. Foi Mical. Ela não viu a arca, ela viu Davi. Mas é tão interessante que isso não fala às vezes só de unção. Fala de relacionamento também. Às vezes Deus coloca um homem de Deus diante de você, uma mulher de Deus diante de você, mas você viu o cabelo dela aqui, é crespo, e você queria liso. Você viu que ela é morena e você queria loira. Você viu que ela era baixinha e você queria uma alta, Gisele Bündchen. Mas você, assim, não tem espelho, não. Você se acha o mais maravilhoso. Porque quem escolhe demais é porque é maravilhoso demais, não é não? Não, não chegou na minha altura. A irmã... Irmã o quê? Não sei, pastor, não senti que é de Deus. O senhor sabe, assim, não senti. Mas quando chega aquelas bonitonas, vestidinho curto, precisando converter, maravilhosa, pastor, parece que eu já senti o negócio. Sim, não sei, uma empatia, eu percebi que a hora que ela chegou, é a mulher de Deus para mim. É mais ou menos o que Mical fez. Não, ela só conseguiu ver a aparência. Só que aí você não lembra que às vezes a belezinha vai ter 2, 3 filhos igual eu, o negócio muda. Às vezes era um violão, vou nem falar o que vira. Não é verdade? Muda, a gente muda, você não muda não, tem 12 anos de casado, mudou. Mudou, não engorda uns quilos, não engorda bastante. Eu engordei 11 quilos, acredite se quiser. Meu marido engordou acho que uns quase 20, tadinho. Continua lindo, maravilhoso, perfeito. Mas presta atenção aqui. Se você casa por causa da aparência, é porque os seus olhos estão na aparência. Mas eu vou te falar, a aparência passa, mas a unção fica. Você não pode casar com alguém só por causa da unção. Você não vai casar com alguém só por causa da unção. Mas a aparência não pode ser algo que define se você vai ou não se relacionar com alguém. Isso fala de Mical.
Às vezes é um discipulador, um líder, alguém que Deus colocou na sua vida e você fala, não, se fosse o obreiro até aceitava, mas esse fulano nem tem unção do Anatoly, ele prega, a gente nem sente nada, não quero esse irmão não, esse irmão não serve, para mim pastor tem que ser igual fulano, falar na fogo e na glória. Aí chega um irmão só de palavra, não serve para você? Só serve o fogo e a glória? Coisa estranha. E para aqueles que gostam de palavra, chega um fogo e glória, não serve. Olha aí, caiu de qualquer jeito. Isso é você olhar o natural, meu querido. É você olhar só o jeito que Davi está dançando e esquecer a arca. Você sabia que você pode receber na palavra, mas você pode receber no fogo e na glória também? Porque é na palavra e no Espírito. E o Senhor é como, Ele faz do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser fazer na palavra, Ele faz. Se Ele quiser fazer no Espírito, Ele faz. No cicio ou no terremoto. Ele faz do jeito que Ele quiser. Mas para Mical, não serve. Eu lembro de umas irmãzinhas que estavam conosco na nossa rede, há 10 anos atrás, comecinho da rede de jovens, 2 jovens. Sabia que elas estão solteiras até hoje? Tem 10 anos. Sabe por quê? Não servia nada e nem ninguém. Tudo muito pouco para mim. Tudo muito feio, muito esquisito, muito magro. Muito gordo, muito baixo. É tão muito que elas estão sozinhas, porque elas se merecem. Sozinhas. Isso é algo que você escolhe. Foi o que Mical fez. Não serve para dançar. Davi, é melhor não dançar. Está muito feia a sua dança. A aparência. Sua preocupação não era com a unção, era com a aparência. Terceira coisa, ela era egoísta. Não se preocupava com nada e com ninguém, só com ela mesma. Se você for perceber, Davi, o seu marido tinha um sonho. E daí? O sonho é dele, não é meu, pastor Renato. Cada um com seus problemas. Já ouviu essa frase? Cada um com seus problemas. Gostei demais do que eu ouvi a Camila me contando. Eu acho isso muito de Deus, mas é só para vencedor. Que tinha alguns irmãos jejuando e fazendo voto junto com o obreiro, para ele ser pastor. Isso vai acontecer. Não tem dúvida disso. Mas tem gente que está junto com ele. Fala, obreiro, é o seguinte, o seu sonho é o meu. Se precisar ficar sem comer junto com você para você ser ordenado, eu vou ficar. Se precisar eu ficar barbudo, cabeludo, eu vou ficar. Isso é gente que não é como Mical. Porque nem sou eu que vou ser ordenado, o dia que eu for eu jejuo. Não vai ser nunca infeliz. Nunca. Sabe por quê? Porque você não consegue plantar em outros. Quando você não planta, você não colhe. E à medida que você mede, você vai ser medido. Se você não pode jejuar por causa do seu pastor, não vai ter ninguém que vai jejuar por você. Mas isso é Mical. Mical era egoísta. Todo Israel, 1 Crônicas 13:6 diz que todo o Israel saiu com Davi para buscar a arca. Mas Mical ficou em casa. Em casa, Steve, que você entende, né? Esse negócio de sair para buscar a arca, esse negócio complicado. Eu tenho gastrite, obreiro, não dá para eu jejuar. Até a hora, assim, das 7 às 8, eu ponho assim na minha oração. Mas jejuar? Nossa, que coisa assim desgastante. Foi o que Mical fez, todo mundo foi, mas ela ficou em casa, esperando a arca voltar. A arca voltou e continuou sem ela. Que coisa séria. Pessoas como Mical, elas só criticam e desprezam, mas elas não cooperam, porque elas não estão dispostas a sacrificar nada. Tudo para ela é muito pequeno. Se a arca era pequena para Mical, querido, não tem nada grande nesse mundo para ela não. Nada. Vou te falar algo, isso é de Deus. Você orar e jejuar para o seu pastor ser ordenado, para o seu obreiro, isso é tremendo. Foi isso que os valentes de Davi fizeram. Você quer beber água? O que é isso? Nós vamos buscar é agora.
povo de Gideão falou, pelo Senhor e por Gideão, nós estamos juntos. Isso é gente diferente de Mical. Mas Mical perdeu a presença, porque era egoísta. Pessoas como Mical, quarta coisa, admiram tudo, mas não se envolvem em nada. Se você for perceber, e souber um pouquinho da história, você sabe que Davi não saiu num dia e voltou no outro, né? Alguns não sabem. Mas Davi foi buscar a arca. Nesse meio termo, João Paulo, a hora que ele foi buscar de maneira errada. E quando ele foi buscar a bendita da arca, eles puseram nos carros de boi, não era para colocar, e aí eles tropeçaram, e o Zá que estava junto, foi pegar, morreu. Eles tiveram que colocar a arca lá em Obed-edom. Você acha que foi um trem rápido assim? Não, só em Obed-edom ficou 3 meses. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, às vezes na sua Bíblia tem algum lugar que você mostra assim, Mical sentia saudades de Davi, e Mical queria saber notícias de Davi, e Mical se afadigava orando por Davi? Nada. Sabe por quê? Porque enquanto ele estava fora, buscando a arca, pastor Sérgio, não envolvia ela. Quer buscar a Deus, meu querido? Deus te abençoe. Vai em paz. Mas me deixa aqui em casa, que aí quando você voltar a gente conversa. É aquela pessoa que acha bonito demais. Nossa, esse negócio que o pastor Naor falou de orar para tudo. Ô, trem bonito. Gente, mas, admiro demais esse pastor. Já admirava, agora então. Gente, esse negócio de corte, coisa bonita, vou querer para meus filhos. Esse negócio da pessoa beijar no altar. Gente, que coisa maravilhosa. Irmão, então você vai entrar na corte? Não, pastor. Sim. Você tem que entender, né, que não é bem assim. A gente acha bonito, mas você sabe que nem tudo é para todo mundo. Uns são nazireu, outros não. Depende do que a pessoa consegue. Eu não consigo isso tudo, sabe? Então eu acho até bonito, não prego contra. Se me perguntar, pode ficar em paz, viu, pastor? Fala que a corte é joia. Mas assim, né, fazer na íntegra... Orar, vamos orar, irmão, todo dia na igreja, 7 às 8, só das 7 às 8, acho bonito demais o povo que ora, viu? Ora para mim lá, bom demais, mas 7 horas da manhã, para eu chegar lá no prédio, 7 horas da manhã, tem que acordar às 5, não, obreiro, vamos só um dia na semana, orar assim todo dia, no jejum de líquido, 30 dias, bebeu, caiu de cabeça, nunca, isso dá gastrite, pode não, de jeito nenhum, não tem condição, 12 horas de conferência, 2 dias, para que isso tudo? Exagero, a pessoa vai embriagar do Espírito, não precisa disso tudo não, a palavra, depois a gente medita, a gente precisa assistir um filme também, descansar, ninguém é de ferro, é porque esses irmãos não trabalham amanhã, mas eu trabalho, irmã. Você tem que entender que eu não tenho condição. 12 horas, 2 dias. Ai, coisa demais. Sabe quem fala isso? Quem tem a quinta característica de Mical, que tem um preço limitado. O preço é limitado. Davi falou o preço dele. Não sei se é quarta, se é quinta. 2 Samuel 6, 22. Davi falou para Mical o preço dele. Ainda mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos. Se você vê nos Salmos, ele fala, como virá a mim a arca do Senhor? O que eu vou dar para eu poder ter essa arca? Porque o meu sonho é poder estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Esse era o anseio de Davi. E ele estava falando para ela, você achou que dançar desse jeito era pouco? Pois eu vou te falar, eu vou dançar dobrado. E se precisar dançar pelado, eu danço. Porque o importante é que eu vou receber aquilo que Deus tem para mim. Foi isso que ele estava falando para ela. Estou nem aí para a humilhação, minha filha.
Tô nem aí para aquilo que os outros vão dizer. Tô nem aí para aquilo que você pensou. Por causa do meu Senhor, eu vou fazer. Mas Mical falou para ele, não. Eu não estou disposta a pagar esse preço todo. Esse preço é alto demais. Você consegue imaginar que coisa estranha? No versículo 19, fala que Davi, ele estava tão explodindo, que ele resolveu repartir. Deu bolo, uva, passas e vinho para todo o povo e toda a multidão. Você acha que isso assim foi rápido? Não. Foi com certeza dias às vezes. Dando, distribuindo. Pastor Marco, estou extraordinário, estou explodindo. Não, dá comida para esse povo, mas eu quero é todo o povo e toda a multidão. O preço é jejuar no líquido para ver a glória de Deus no meio daqueles 700 pessoas. Que é isso? Eu estou até sem fome. Não, o preço, qual que é o preço? É orar de madrugada, ficar sem comer, sem dormir, babar, chorar. Qual é o preço? Davi estava falando isso. Não tem preço para mim. Não tem. Mas Mical tinha um preço. E o dela era limitadíssimo. Todo mundo, pastor Sérgio, estava lá embaixo, ajudando, distribuía as comidas. E a mulher do pastor em casa, olhando da janela, para ver como é que está o movimento, o que é que está acontecendo. Sabe por quê? Porque o preço é alto demais. Eu vou dizer, o preço é alto, e ele só aumenta. Mas é por isso que vão ficando de muitos mil, ficam 300. Hoje é aniversário da minha filha, terceira filha, Maria Eduarda. Faz 5 aninhos. Ela não viu nem o pai nem a mãe. O pai está em São Paulo e a mãe está aqui até agora. Quando eu chegar, ela já deve estar dormindo. E eu falei para ela, falei, minha filha, o seu aniversário caiu num dia ruim. O dia do aniversário dá para mudar, mas o dia da conferência não dá. Então a gente vai comemorar outro dia, tem que ser daqui 2 semanas, porque o final de semana que vem também não dá. Mas isso é preço. Muitos de vocês ainda não têm filhos. Mas quando você tem filhos, e ela chora e pede, mamãe, não vai ter festa, ninguém vai estar aqui? Você pensa, vai, o Senhor... Os amiguinhos, vai ter gente aí. Só a mamãe que não vai estar, mas a mamãe te ama. Acredite em mim. Amados, isso é preço. E esse é muito pequenininho que eu estou te contando. Muito pequeno. Muito pequeno. É só um aniversário que você comemora depois. Mas tem gente que deixou de vir para essa conferência por coisa menor do que isso. Por causa do aniversário de um tio, do casamento do amigo, perdeu uma palavra porque tinha um jogo, perdeu alguma coisa porque tinha que fazer uma visita, porque o parente chegou em casa, não dava para falar para ele que você tinha alguma coisa para fazer. Isso é preço. Não, eu não vou, deixar o meu amigo chateado, ele nunca vem aqui em casa e ele resolveu vir, pastor Sérgio. Eu vou perder só uma palavra. E se foi naquela palavra que Deus queria falar com você? É preço. Sexta coisa, ela era muito precipitada. A Bíblia diz que Davi nem entrou em casa e ela já saiu na porta. Chegou e começou a falar para ele. Falou, olha, mas que absurdo. Isso é jeito de você dançar, você estava dançando igual um vadio qualquer. Você não tem vergonha na cara não, pastor Gerson? Isso é jeito de um homem de Deus dançar? Foi isso que Mical falou para ele. Mas ela falou para ele antes mesmo dele entrar em casa. Por causa de uma impressão que ela teve, Ludmila. Será que às vezes nós não somos precipitados no falar? Você vê algo e já emite uma opinião. Nossa, aquela fulana é grossa demais. Nossa, aquela líder metida, arrogante, passou, nem me cumprimentou. Ela te viu por acaso? Porque você ilumina, radia. Todas as pessoas têm que te ver. Todas. Hoje é meu aniversário, o fulano nem me ligou. Quem disse que ele sabe que é seu aniversário?
Mas aí você tem que falar já, emitir uma opinião. Foi isso que Mical fez. Mas eu queria te falar um princípio sério a respeito dessa precipitação. Você viu o que foi que Mical falou a respeito de Davi? Que Davi era um vadio qualquer. E o que foi que Deus falou a respeito dele? Que ele era o quê? Muito parecido com o que Mical achava a respeito dele, não? Às vezes você está chamando de vadio alguém que Deus chama de homem de Deus. Às vezes você está chamando de à toa alguém que Deus chama de mulher de Deus. Você tem que ter cuidado. A Bíblia diz que você vai prestar conta de cada palavra frívola que sair da sua boca. Nós vamos prestar conta. Cuidado quando alguém passa e você já emite uma opinião. Arrogante, soberbo. Esse obreiro acha que ele é quem? Não, ele não acha nada, mas às vezes Deus acha muita coisa a respeito dele. Meu Deus. Nós devíamos ter temor. Mical não teve temor. Sétima coisa, a posição dela subiu a cabeça. Eu já te falei, ela nasceu filha de rei e depois se casou com um. E você sabe o que pode ter acontecido? Que eu acredito, quando Davi se tornou rei, ele não sabia muita coisa, pastor Adalberto. Porque ele era só o amiguinho do irmão mais velho dela. Até então. E ela já era filha do rei. Você acha que ela sabia mais do que ele a respeito da realeza? Muito mais. E ela ensinou para ele, com certeza, eu acredito que ela ensinou. Não, Davi, não porta assim, Davi, não fala assim, não levanta o dedinho, Davi, não faz assim. Coisas normais. Não, amor, fica quietinho, não cumprimenta. Normal. Só que ela não entendeu que ele não era mais o amiguinho do irmão mais velho dela. Ele já tinha se tornado rei de Israel. Ela não entendeu. Ela achou que ela ainda podia falar com ele de qualquer maneira. E você sabe que isso acontece no nosso meio? Às vezes, a obreira Ludmila veio da célula da Vanessa. E a Vanessa pregou para ela, e ela converteu, expulsou os demônios, fez o cursão, CTL, seminário. E a Vanessa ficou. E a Ludmila cresceu. E sabe o que aconteceu? A Vanessa veio para a rede da Ludmila agora. Oh, luta! Essa irmã está achando que é quem? Eu vi a nascer. Os demônios daqui expulsou fui eu. Está achando que pode falar comigo desse jeito? Você está achando o quê, obreiro? Te vi nascer. Sentei lá com você, te expliquei o plano de salvação, não sabia nada de Bíblia. Agora você está falando que você é quem? Agora eu sou pastor. Muito prazer. Isso acontece. Nós temos uma história que eu sempre lembro, que é o pastor Francisco Vasco. Hoje pastor de uma igreja de mais de 4.000 membros em Goiânia. Portal. Nasceu na sala, no sofá da minha sala, lá de Goiânia. Jovenzinho, nada com nada. Zemar pregou, ministrou, cuidou, rompeu, nananana. Hoje é pastor, homem de Deus, de uma igreja de mais de 4.000 membros. Na época ele era o Chico, hoje ele é o pastor Francisco Vasco. Posso chegar lá para ele e falar: e aí, Chico? Falta de respeito. Que falta de respeito. Ele nasceu na minha sala, mas ele cresceu e se tornou um grande homem de Deus. Eu não posso mais falar com ele dessa maneira. Eu preciso respeitar. Isso é desrespeito. Mas às vezes as pessoas crescem mais do que você porque você ficou parada no tempo e você não cai a ficha. Mical não caiu não. Querida, você continuou filha ou esposa de rei. Mas eu hoje sou rei. Você me deve respeito. Mical não entendeu. Por último, ela não entendia a importância da arca. Como eu te falei, a arca ficou mais de 20 anos fora de Jerusalém. Mical nasceu, viveu sem a arca por muitos anos. Ela não entendia que a arca era importante. Queria que o Amós subisse aqui para mim, por favor. Ela não entendia a importância da arca. Conta-se que Saul falou:
em muitos momentos, que podia trazer a arca, ele não se fez caso dela. Em alguns momentos que ele ia trazer a arca, ele falou, não, vai dar muito trabalho, não vou mexer com esse negócio de trazer a arca agora não, pastor Adalberto. Eu não te conheço. Mas às vezes você veio de um ministério, ou se converteu com alguém em algum lugar, que não se ouvia falar sobre tanta santidade, tanta entrega, tanta renúncia, tanto jejum. E você olha, acha isso exagerado demais. Quando você conhece um pouquinho da história de Mical, você consegue entender um pouquinho. Se ela ficou 20 anos sem a arca, e o pai dela nunca falou que aquilo era importante, por que vai ser importante agora? Você não acha meio exagerado tudo isso que Davi está fazendo? Não, tudo bem, até buscar a arca eu não falei nada, mas ficar dançando esse tanto de tempo distribuindo comida para esse tanto de pobres, povo fedido. Ah, não. Aí já é demais. Pastor Sérgio, não ter relacionamento, penetração, sexo, tudo bem. Mas nem beijar. Exagero. Que exagero. Conheço um tanto de casal que não teve assim e ficou bem hoje. Qual que é o problema? Por quê? Porque ela foi acostumada que a glória, que a arca não era importante. Mas é tão interessante isso, que se você for perceber, todas as vezes que se refere a Mical como? Fala assim, filha de Saul. Engraçado, né? Não se refere a Mical como esposa de Davi. Sabe por quê? Porque ela parecia mais com Saul do que com Davi. Ela tinha mais característica de Saul do que de Davi. Ela parecia com o pai, nos valores, na paixão, parecia com o pai. Não conseguiu pegar a paixão do marido. E o que produziu foi que ela perdeu uma bênção especial. A Bíblia diz no versículo 20 que Davi tinha uma bênção reservada para sua casa. Mas ela não deixou ele liberar essa bênção. Eu creio que Deus tem uma bênção especial para alguns irmãos nessa noite. Não, eu creio de verdade, não é só uma bênção geral, mas coisas específicas que você orou e você falou com o Senhor. Senhor, eu vou sair, eu ainda não tive essa resposta. Quando eu estava orando por essa palavra, o Senhor falou, vai ser agora. Mas não vai ser por causa da palavra, nem por causa de mim, é por causa de você. É porque você permaneceu. Você permaneceu até o fim. Para falar, Senhor, eu vou ficar aqui até o fim, mas eu vou ouvir aquilo que eu vim buscar da parte de Deus. Mas Mical não quis. Ela perdeu. Segunda coisa que ela perdeu a presença do rei. Ela perdeu. A Bíblia diz que quando Davi foi entrar, Mical falou para ele essas coisas como um vadio. E ele fala para ela, eu vou me humilhar mais. Isso que você viu foi pouco. E sabe essas servas que você falou? É para elas que eu vou. Porque delas eu vou ser honrado. E a Bíblia diz que Davi saiu. E Mical nunca mais teve filhos. A Bíblia não diz que Mical ficou estéril. Se a Bíblia não diz, eu não posso afirmar. Mas eu posso acreditar. Como Mical era mulher de Davi, e mulher de rei é só do rei. Se o rei perdeu o prazer, pastor Renato, de dormir com ela, ela não poderia mais dormir com ninguém. E sem dormir com ninguém, não tem como ter filho. Você sabe o que é perder o prazer? É aquela coisa que você perde a vontade. Hebreus 10:36 diz que aqueles que retrocedem, o Senhor diz, não se compraz nele a minha alma. Sabe o que é isso? Eu não tenho mais prazer. Eu perdi o prazer nesse. Eu acredito que foi isso que aconteceu com Davi e Mical. Ele olhou e falou, não, obreiro, matei esse tanto de filisteu,
mandei te chamar de volta. Eu fiquei esse tanto de tempo longe para eu chegar aqui em casa e te dar um presente que eu reservei para você, porque a Bíblia diz que Ele separou uma bênção para a sua casa. A hora que eu entro, você fala desse jeito? Ah, não, eu vou voltar para onde eu estava. Você já teve experiência de perder o prazer de fazer algo? Perder o prazer em alguém? Você fala, ai, não dá mais. Quando você faz muito por alguém, a possibilidade de você perder o prazer nele é maior. Você fala, gente, ai, eu dei tudo. Isso eu creio que o Senhor fez por nós. Ele deu tudo. E às vezes Ele separa esses dias para você, para uma conferência, para você receber aquilo que Ele quer falar com você, e no seu dia a dia você não consegue ouvir. E aí na hora que Ele vai falar com você, Ele fala, levanta as suas mãos. Você fala, ah não, Senhor, já estou cansado. Ah não, Senhor, já está bom. Mas o Senhor fala, tá bom mesmo. Fica do jeito que você está. Perdi o prazer. Não vou mais dar o que eu queria dar. E ela perdeu. E por último, eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você conversasse. A Bíblia diz que ela perdeu a promessa. Mical, eu acredito que era para ter gerado Salomão. Mas ela perdeu a promessa. Se Davi perdeu o prazer nela, ela perdeu a possibilidade de gerar dele. E o que é tão interessante, que ela era tão filha de Saul, que a mesma coisa que aconteceu com o pai dela, aconteceu com ela. Começou bem, terminou muito mal. 1 Samuel 15, 28 diz: Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado ao teu próximo, que é melhor do que tu. Mical começou bem. Começou ajudando Davi, começou amando, mas terminou mal. O seu pai tinha um reino. O seu pai tinha algo reservado. Deus tinha algo reservado para o seu pai. E aqui em 2 Samuel que eu li para você, a Bíblia diz que aquilo que Deus tinha reservado para ele teve que passar para outro, que era melhor do que ele. Salomão foi gerado em outro ventre. Será que não tem igrejas que Deus quer gerar no seu ventre, mas que Ele tem que passar para o ventre de outro? Porque você não está se dispondo a ter santidade que Deus te pediu, porque você está falando o que não deveria, porque você está olhando de longe, porque você está no lugar errado, que Deus queria fazer e você não quer, porque você sabe o que é melhor para você. Mical sabia, mas a Bíblia diz que Deus passou dela e deu para o ventre de outra. O sucessor de Davi não nasceu dela, nasceu de Batseba, mas era para nascer dela. Eu creio que sim, mas passou. Queria que você fechasse os seus olhos. Queria que você orasse ao Senhor nessa hora. Você está aqui no final de uma conferência, mas eu quero te dizer que vencedores não são aqueles que começam bem. Começar bem todo mundo começa. Vencedores são aqueles que terminam bem. Eu quero dizer, ainda não acabou para você. Ainda não acabou aquilo que Deus tinha para fazer, não acabou aquilo que Deus tinha para falar. Queria que você começasse a orar nessa hora. Começa a orar. Fala, Senhor, será que tem algo separado para mim que eu tenho impedido o Senhor mesmo de falar? Se coloca diante do Senhor. Levanta suas mãos, fala para o Senhor. Fala, Senhor, me livra. Me livra da atitude de Mical. Me livra de estar no lugar errado, com o coração errado. Me livra de ver só a aparência.
Me livra de perder a bênção. Me livra de ter o útero seco. Me livra do Senhor perder o prazer em mim. Senhor, se tem algo que eu quero nessa vida, é agradar o Senhor e que o Senhor ache prazer em mim. Oh, Espírito Santo de Deus, não deixe o Senhor perder o prazer. Não deixe o Senhor perder o tempo de te colocar em lugares que você simplesmente despreza. Não perca a presença do rei, meu querido. O rei pode não voltar. Para Mical, ele não voltou. Queria fazer um apelo para você nessa noite. Se você percebe de alguma maneira que você teve alguma atitude que você precisa redimir diante do Senhor, antes que o rei decida ir embora, eu queria te chamar aqui na frente, queria orar com você. Fala: Senhor, eu quero que o rei fique, eu quero aquilo que Deus tem, eu quero aquilo que o Senhor reservou para mim. Senhor, eu sei que o Senhor deu para todo o povo e para toda a multidão, mas eu quero aquilo que o Senhor separou para mim. Fala isso para o Senhor. Fala: Senhor, não perde o prazer em mim, não passa de mim. Senhor, que a tua alma não deixe de se comprazer em mim. Pode se ajoelhar onde você está, não dá para todo mundo vir aqui, mas se ajoelha. Só o fato de você sair é algo que você fala: Senhor, eu quero. Mical não saiu da casa. Sair da casa era muita coisa para Mical. Às vezes via ajoelhar aqui na frente é muita coisa. Não, pastor, o que eles vão pensar de mim? Não sei. Eu não quero saber o que eles vão pensar de mim. Eu quero saber o que Deus tem pensado a meu respeito. Mical achava que Davi era um vadio, mas o Senhor achava que ele era um homem segundo o coração dele. Qual é o seu testemunho? O que Deus acha de você? Se coloca diante do Senhor agora. Oh, Espírito Santo de Deus, mas te darei a minha Espírito Santo de Deus. Oh, doces palavras te darei. Fala para o Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Sustentas em minha dor. Fala para o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, mais perto fala para o Senhor. Se arrepende diante do Senhor nessa noite, meu querido. Você não é tão maravilhoso quanto você pensa. Existe um mover e o Senhor quer te ver no meio dele. Eu não procuro por coroas, mas pelas Espírito Santo de Deus, desesperado eu te busco. Oh, Espírito Santo de Deus, acredito que a visão da tua face. Oh, Espírito Santo de Deus, eu preciso. Fala isso para o Senhor. Mical não pode falar. Que vai valer a pena. Se você acha que o preço vai valer a pena, fala isso para o Senhor. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Fala isso para o Senhor. E vai valer a pena. E vai valer a pena. E vai valer a pena mesmo. Você acha que vai valer a pena? Quando o grande dia chegar. Você acha que vai valer a pena?
Quando um grande dia Vai valer a pena, meu querido. chegar. Vale a pena. Vale a pena, às vezes, machucar para estar no meio da presença. Chegar. Vale a pena estragar o cabelo, sujar a roupa. Vale a pena. Vale a pena ir cansado amanhã para trabalhar, mas cheio do Espírito. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Fala pro Senhor, Senhor, vai valer, já valeu. Oh, Espírito Santo de Deus. E já valeu a Oh, pena. Chacatalabacatala, xarocotolobo, socotolo, xiricantalabás. Oh, xequetelebaracalaceracatalabá, socotolo, xiricantalabás. Xebacatalabá, sacatala, xiricantalabás. Fala pro Senhor. Senhor, eu não quero olhar da janela. Eu vou entrar no mover. Não sai daqui da janela. Entra no mover. Vale a pena. Oh, Espírito Santo de Deus. Ora para o Senhor. Fala para Ele hoje. O que é que você vai resolver da vida? Fala para Ele hoje. Aonde que você vai quando você sair da janela? Fala para Ele hoje. O que é que você vai fazer? Sai da janela, meu filho. Para de ver Davi dançando errado. Entra no mover. Vai você dançar errado também. Oh, Espírito Santo de Deus. Gera temor nesse lugar. Quando um grande Gera temor nesse lugar. chegar. Mover de Deus é Quando um temor. grande dia Temor. chegar. Só o Senhor é Deus, meu querido. E quando um grande dia chegar. Sua oportunidade é hoje. E acaba daqui a pouco. Quando um grande dia chegar. Oh, Espírito Santo de Deus. Já valeu Oh, a Espírito pena. Santo de Deus. Não deixe o Senhor passar de você. Já valeu a pena. Não deixa, não deixa. Já valeu a pena. Não deixa Ele escolher o útero de outro. Já Essa valeu igreja a vai ser pena. plantada por você. Já valeu É a você. pena. Para de olhar o natural.